Senhores, temos aí 55 km de autonomia para falar um pouquinho aqui sobre o câmbio automático no Vectra CD. Para quem não sabe, eu criei um perfil do Instagram chamado @verdeesquadra, onde eu compartilho bastante informações de um modo mais dinâmico sobre o carro. Então, se você tem Instagram, quiser seguir, pode acompanhar lá. Outra coisa, nesse perfil, no link do perfil tem um grupo de WhatsApp onde direciona para um grupo que eu organizei que é só de viagens automotivas. Então a ideia é lá no futuro a gente organizar aí um comboio aí de uns 10, 12 carros e fazer viagens aí com os nossos queridos carrinhos por São Paulo. Como não é um grupo de marca específica, é legal que mistura, né? Vai Vectra, Astra, Passat, Suprema, Ômega, Palio, Saveiro, Gol, vai tudo misturado. Fusca, Brasília, Polo, vai tudo, né? E aí acaba sendo um negócio bem legal. Mas enfim, vamos focar. O vídeo de hoje eu quero falar sobre o câmbio automático. Muita gente aí tem medo do Vectra com câmbio automático. E a ideia desse vídeo é justamente para esse público que pensa em ter um Vectra automático, mas por algum motivo tem receio, medo ou algo do tipo. A primeira informação que eu preciso passar para vocês é a seguinte. Vamos falar sobre o câmbio em específico. Esse câmbio aqui, ele é fabricado pela Aisin. A Aisin é um dos principais fornecedores de câmbio para os melhores fabricantes de carros do mundo. Então, por exemplo, o câmbio da Toyota, o câmbio da Honda, desses carros são todos da marca Aisin, né? A Volvo usa bastante. Então, o câmbio em si é um câmbio muito bom. Ele é um câmbio modelo AW5040. Esse câmbio ele tem algumas versões e ele equipou vários carros aí da GM. Então, a Zafira usa esse câmbio, o Astra usa esse câmbio, o Vectra em todas as suas gerações, A, B, C, GT, todos eles usam esse mesmo câmbio, né? Um câmbio bem consagrado aí dentro do mercado. Aqui no Brasil nós temos o Fiat Maré, tanto o 2.4 quanto o 2.0 automático. Na verdade eu tenho uma dúvida, eu não sei nem se existe Maré 2.0 com câmbio automático, mas eu sei que o 2.4 automático usa esse mesmo câmbio, tá? Lembrando, esse câmbio ele tem algumas versões de si próprio, né? Então, embora seja o mesmo câmbio, pode ter uma calibração diferente entre todos esses modelos de carro que eu falei. Então, o câmbio é o AW5040. O que é bom nesse câmbio? O câmbio é focado em conforto. Então, é um câmbio de 4 velocidades e na maioria dos casos... Caramba, o cara tá correndo pra caramba ali. Na maioria dos casos, o câmbio ele mantém sempre o motor numa rotação baixinha, né? Os carros que normalmente usam esse câmbio tem uma reserva de torque bem legal. Então no motor GM 2.2 ele acaba ficando bem interessante. Esse motor aqui, se vocês olharem a ficha técnica, ele tem quase 21 kg de torque a 4.000 RPMs. Só que em marcha lenta ele já tem 85% disso disponível. Então, para quem já dirigiu um 2.2 sabe que se você tirar o pé da embreagem é um carro que já vai deslanchando, né? Então, ele vai deslanchando e em 4.000 RPM ele tem um pico de torque dele. Um carro bem gostoso de andar. O câmbio ele usa isso muito bem, né? Ele sempre mantém o carro numa condição aí de baixo giro e com isso você obtém uma economia bem legal. Tem um pequeno detalhe aqui desse câmbio que torna ele bem beberrão, né? Que ele não tem o desacoplamento do drive quando você está parado num congestionamento. Então, o que acontece? Eu vou simular ali para vocês. Eu vou parar o carro ali mais para frente e aí eu vou fazer tirar aqui da autonomia e passar aqui para o consumo instantâneo. Que eu vou mostrar isso para vocês na prática.
Quando você para esse Vectra aqui, o Vectra B, não sei, né? Lembra que eu falei que esse carro tem várias variantes, né? No Vectra B, ele funciona dessa seguinte forma. Quando você para no trânsito, por exemplo, tem uma Fielder. A Fielder, câmbio Aisin também. Se você parar no trânsito no D, ele fica forçando o carro para ir para frente, só que depois de uns 2, 3 segundos, ele desacopla, entre aspas, o D, e depois, quando você toca no acelerador, o carro passa a sair, né? O Vectra não, ele não desacopla e o carro ele fica sempre tentando sair, né? Então você obrigatoriamente tem que ficar segurando o carro no freio, e isso aí aumenta o consumo. Fora isso, pessoal, o câmbio é perfeito, né? Ele tem... Aqui sempre é trânsito, mas hoje que eu quero mostrar o carro parado, não tem trânsito. Peraí que eu tô olhando a hora de eu entrar aqui na avenida. Aí você entra e tem um ônibus parado. Por exemplo, aqui eu tô parado. Ele fica aqui, ó, 1.9, 1.8, 2 litros por hora parado. A marcha lenta do Vectra é normalmente 1 litro por hora, entendeu? Então ele fica com o dobro de consumo porque ele tá no drive. Se fosse o Corolla, por exemplo, tô falando porque é um carro que eu tenho, que eu conheço. Se fosse o Corolla, quando você fica parado muito tempo no D, acho que depois de uns 5, 6 segundos, ele sai do D. Não sai aqui na alavanca fisicamente, mas você percebe que o câmbio ele desacopla o D. O Vectra ele não faz isso, né? E é por isso que ele é beberrão se você pegar trânsito. Tem gente que tem o costume de toda vez que pegar um trânsito, ficar parado, tirar do D e colocar no N. No manual, inclusive, do Vectra B, ele até permite que você faça isso. Tem carros, por exemplo, o Cobalt, que não é permitido fazer isso. Mas no Vectra, o pessoal da GM orienta que se o motorista quiser fazer isso, ele pode fazer isso. Então é uma opção para você. Se você não quiser ter esse problema, você pode fazer isso. Aí você vai me perguntar: pô, Lucas, mas e se eu não fizer e o carro ficar indo pra frente, eu ficar segurando o freio, desgasta o câmbio? Não, não desgasta, tá, pessoal? Esse é o uso de fato normal do câmbio. O câmbio automático é feito justamente para isso, para você colocar o carro no D e esquecer que tem câmbio, né? Enfim, esse é o único detalhe assim do câmbio. O câmbio ele tem 3 modos de condução, que é o modo que eu tô andando aqui, normal, que a GM chama de modo econômico, né, modo economy. Tem o modo antipatinação, que é esse floquinho de neve aí. E tem o modo Sport. O modo antipatinação, o carro sai da inércia de terceira. Então assim, ali é um floquinho de neve, né? Ele fala como se o carro estivesse numa neve. Mas ele é muito útil, por exemplo, numa situação de lama, né? Se você está num sítio, está na lama lá e porventura você está derrapando para sair, se você apertar ali o floquinho de neve, você consegue sair da inércia em terceira marcha e o carro ele não destraciona, né? Ele não afunda no barro, ele não atola. Então é um recurso do câmbio. O modo esportivo, ele tem uma curiosidade também que poucas pessoas sabem. As pessoas acham que assim que você aperta o modo esportivo aqui do câmbio e acende esse S aqui no painel, ó, o carro vira o capiroto. Mas não, pessoal, não vira. Eu vou explicar o que muda. Eu acabei de desligar. O que muda? Aqui ele tá no D, tá normal, certo? Tá no modo econômico, que a GM diz, no modo normal. E se porventura eu puxar o pé no acelerador, o carro ele vai até o primeiro pauzinho vermelho ali, que é o corte. Aí você fala: pô, Lucas, mas no normal ele vai até o corte? Vai. Enquanto eu tiver com o pé no fundo, ele vai. Então ele vai a primeira até o corte, segunda até o corte. Só que é o seguinte: se porventura, eu tô esticando a segunda, tô de segunda 5.000 RPM, tem um carro na frente aqui que não deixa eu acelerar, e eu tirar o pé do acelerador, o carro entende que eu não preciso mais acelerar. E aí ele joga, tá de segunda, ele joga lá pra quarta marcha, pro giro ficar sempre baixinho. Tá vendo? Que eu tô andando aqui e tô mostrando pra vocês. O giro tá sempre baixinho.
No modo esporte, ele não faz isso. Ele segura o carro sempre com o motor cheio, entendeu? Por exemplo, agora, provavelmente ele já deve estar de quarta marcha. Entrou agora a quarta. Se porventura eu apertar o S, ele deixa o motor cheio. Então o S, ele só serve para deixar o motor cheio. Se você, Lucas, mas eu quero andar no esporte, você vai ter sempre um carro esperto, entendeu? Você não vai ter aquele tempo que o carro precisa para fazer um kick down e ir embora, entendeu? Você vai ter sempre o carro cheio. E isso é muito bom. Lucas, é um câmbio que mata o desempenho do carro? Bom, pessoal, isso aí não precisa falar, né? Câmbio automático, focado em conforto, de fato ele mata o desempenho do carro, né? Não tem milagre. Só que assim, tudo que você perde de performance, você ganha de conforto. Porque assim, aqui em São Paulo, sobretudo, quando você pega um trânsito, alguma coisa do tipo, beleza, você pegar um trânsito de 1 hora, tranquilo. E quando você pega aqueles congestionamento, acidente na marginal, alguma coisa do tipo, que você tem que ficar, sei lá, 2, 3 horas lá no trânsito, você chega em casa moído, né? No Vectra automático isso não acontece, né? E isso é um ponto positivo. Então tudo tem dois lados. Vamos falar de manutenção, pessoal, que esse é o medo de todo mundo, né? Pô, Lucas, e se um câmbio desse quebrar? O óleo é caro, como que eu cuido de um câmbio desse? Bom, pessoal, infelizmente, falar disso é muito sensível. Pelo seguinte, existem pessoas e pessoas. Tem gente que cuida muito bem do seu carro e tem gente que cuida porcamente do seu carro, entendeu? O que eu vou falar aqui é o seguinte: esse câmbio, ele depende bastante do sistema de arrefecimento do Vectra, né? Então assim, se você estiver vendo um Vectra automático, abrir lá o capô e bater o olho no reservatório de arrefecimento, tá aquele barro, se for um carro que superaquece, que tem problema com ventoinha, essas coisas do tipo, provavelmente, pessoal, o câmbio, ele tá moído. Porque o inimigo número 1 de qualquer câmbio automático, não só do Vectra, mas de qualquer carro, é temperatura, né? Então, quanto mais quente o câmbio trabalhar, mais desgaste ele sofre, e a probabilidade de ter problemas se torna maior, entendeu? Então, quem refrigera o câmbio é o sistema de arrefecimento do carro, entendeu? Então é tudo interligado aqui. Então o carro tem que estar com o arrefecimento em dia. Outra coisa, o óleo do câmbio, ele é um óleo que tem que estar com aspecto vermelhinho, né? Ele é um óleo vermelho. Na verdade eu tenho até que fazer uma correção. Eu tenho o costume linguístico de falar óleo de câmbio, mas o correto é ATF, né? Só que, enfim, vou continuar falando óleo, mas toda vez que eu falar óleo, vocês entendam que é o ATF, tá? O óleo do câmbio, ele tem que ter um aspecto vermelhinho e tem que ter um cheiro agradável, pessoal. Se o óleo tiver pretão e aquele cheiro de queimado, de coisa ruim, estragada, é um indício aí que o câmbio tá mal cuidado, entendeu? Então assim, a dica de ouro aí para quem vai comprar um Vectra automático é: primeiro, anda no carro, né? Se o carro tiver trocas suaves e tudo mais, né? Se ele estiver fazendo kick down, tudo certinho, engatando a ré, né? Esses câmbios aqui tem muito problema. Quando começa a dar problema, a primeira coisa que vai embora é a ré. Então você testa todas essas coisas. Se não tiver dando tranco, não tiver dando nada, aí você olhar lá, o arrefecimento do carro tá em dia, o óleo do câmbio tá vermelhinho e tudo mais. Bom, pessoal, é um carro, Fiestinha infelizmente quebrou, é um carro que vale a pena você comprar. Agora, do contrário, qualquer coisa contrário a isso, o arrefecimento tá barro puro, o fluido de câmbio lá, o óleo tá pretão, fedendo a queimado, foge, porque provavelmente o câmbio tá todo ferrado, né? Lucas, como que é a manutenção desse câmbio? Pessoal, esse câmbio aqui, a GM recomenda no manual do usuário para trocar o fluido dele a cada 50 mil quilômetros, né? E o fluido que a gente usa aqui é um fluido mineral. Então a gente sabe, a gente falando de óleo, que o fluido mineral, assim como nos carros, ele tem uma vida menor, né? Então é um fluido barato, não é caro, é baratíssimo de trocar. E você troca a cada 50 mil quilômetros. A maioria das pessoas
do clube do Vectra tem o costume de trocar a cada 30 mil quilômetros. Aí você vai falar, pô, Lucas, a cada 30 mil quilômetros é relativamente uma quilometragem baixa, né? Só que é o seguinte, a troca é barata, pessoal. São 7 litros e cada litro custa próximo de R$34, entendeu? Então a gente tá falando aí de... só um parênteses, eu tô parado, o carro não desacoplou o D, né? E tá aqui. Se eu manualmente colocar aqui no N, ó pra onde vai o consumo. 1.6, 1.5, 1.4. Ele chega a ficar até 1.0, 1.2. Ele vai diminuindo, tá vendo? Eu vou acoplar o D de novo aqui, ó. Joguei no D. Já vai de novo lá, 1.6, 1.7, 1.9, 2.0 e assim vai, né? Então, o que torna esse carro beberrão é isso. Bom, voltando lá sobre o fluido. O fluido, pessoal, custa apenas R$34 o litro. São 7 litros. Então, a gente está falando de um investimento de próximo aí de R$240, se eu tiver muito bom de conta na minha cabeça. A mão de obra aí que o pessoal cobra para usar a máquina e tudo mais é em torno de R$100. Então, pessoal, vamos lá, você gastar, vamos arredondar para 350, R$400 a cada 30 mil quilômetros. É muito barato de manter, né? Levando em consideração que a maioria dos carros usa óleo sintético, né? Você troca num período maior? Troca a cada 70 mil? Troca. Só que é óleo sintético. O que é o óleo sintético? Você gasta só de fluido R$1.100, R$1.200, entendeu? E assim vai. Esse câmbio aqui, ele tem um outro pequeno calcanhar de Aquiles. Qual que é? O filtro de combustível, o filtro de óleo do câmbio, ele fica dentro do câmbio. Então não dá para trocar. Só dá para trocar se de fato você tiver que abrir o câmbio, né? Então, por exemplo, isso aí torna a manutenção do câmbio cara se você deixar o óleo ficar numa condição que suje o filtro pra cacete, né? Então é aquilo, pessoal. O câmbio tem que cuidar. É um câmbio que lá fora, nas gringas, ele segue a mesma composição, o mesmo padrão aqui do Brasil. E lá fora tem carros aí que tem 400, 350, 1000 quilômetros e nunca fez esse câmbio. Então a gente está falando de um câmbio muito bom. E eu não estou falando só de Vectra. Tem na Zafira, no Astra. Se vocês forem ver aí, o pessoal sempre fala muito bem. Então, se você, só fazendo um resumão aqui de tudo que eu estou falando, se você tem curiosidade de ter um Vectra automático e tem medo, né? Mas eu vou me ferrar, comprar carro antigo. A dica é a seguinte: achar um câmbio que esteja com arrefecimento em dia, que esteja com óleo vermelhinho, sem cheiro de queimado, que não esteja dando tranco, né, em nenhuma marcha. E quando você for testar, pessoal, dá uma acelerada, anda com o carro devagarzinho para testar o funcionamento das marchas e depois dá umas aceleradas, pessoal, para ver como que o carro tá reagindo, entendeu? Testa o modo esportivo, vê a ré se não tá dando tranco. Esses câmbios aqui você pega ele pelos trancos, entendeu? Porque o funcionamento dele é muito suave, pessoal. Ele vai trocando as marchas assim, ó, você nem percebe. Você não ficar prestando atenção no barulho. Se tiver, por exemplo, ouvindo um som aqui no carro e tal, você nem percebe, né? É um câmbio bem suave mesmo. Não dá tranco, você nem sente ele trocar a marcha. Então assim, a dica é essa. E se você achar tudo isso num Vectra bom, compre, porque tá cada vez mais difícil você achar um Vectra automático em bom estado de conservação, né? Vamos lá. O que mais que eu preciso falar? Nada, né? Ficou, acho que, tudo muito bem esclarecido. Só um adendo. Uma vez me falaram uma seguinte frase, que a minha reação foi negativa. Me falaram assim, ó: se, abre aspas, né? Vamos lá. Se você andar num Vectra automático, nunca mais você quer saber do Vectra manual. E quando eu ouvi essa frase pela primeira vez, eu falei assim: se liga, rapaz,
conexão homem-máquina, né? Câmbio manual e não sei o que, e etc, que a gente sempre argumenta, vale muito mais a pena, né? Um câmbio manualzinho, ainda mais nesse carro aqui, imagina, com o motor que tá com câmbiozinho manual, nossa, show de bola, né? Só que, pessoal, a frase faz muito sentido. Quando você anda num Vectra com, de fato, né, o câmbio automático, o câmbio é muito bom. Puta que pariu, é muito bom. E aí você começa a ver que é barato de manter, é bom, é confortável, e nas situações aí de trânsito e tudo mais, ele te quebra uma puta mão na roda. Nossa, aí é gostosinho demais. Eu falei, né, lá alguns minutos atrás, que o desempenho ele acaba sendo roubado, né? Só que o conforto do carro recompensa. Só que assim, pessoal, você andando aí no modo esportivo, você consegue ter um nível de diversão não igual ao manual, porque o manual é o manual, né? Não tem ideia. Mas bem próximo do manual, tá? Não é por exemplo, se eu acelerar aqui com o Vectra manual, ele não consegue abrir um carro desse Vectra aqui, entendeu? Só que o prazer que o motorista tem ao dirigir um carro manual é diferente, né? Se fazer uma reduzida, alguma coisa do tipo, entendeu? Mas é isso aí, pessoal. Eu acho que eu abordei todos os pontos aí que vocês têm curiosidades. Se vocês tiverem alguma outra dúvida, não somente sobre o câmbio, mas qualquer outro assunto relacionado ao Vectra, né, como funciona cada coisa aqui no carro, manutenção, tiverem qualquer tipo de dúvida, pode deixar aí no campo de comentários, que certamente eu vou usar como sugestão para fazer um novo vídeo, tá? E pra gente finalizar esse vídeo aqui com chave de ouro, eu vou mostrar pra vocês como que funciona o kickdown. Então eu tô aguardando um momento aqui pra me trocar de faixa. Ó, eu vou aproximar do painel. O câmbio provavelmente tá de quarta. Vai passar um Onix aqui, dá seta aqui pra trocar, ó, entrou a quarta. E a gente tá entrando numa subida, tá? Então, ó, visei. Rapidamente ele já reduz e vai. Aqui eu vou ter que tirar o pé. Vocês viram, ó. Tirei o pé por conta do Citroën e automaticamente ele já passa para a próxima marcha. Só que se eu tivesse com o Sport ligado, ele não faria isso. Ele manteria o motor aceso, entendeu? Para se eu precisar cortar aqui para a direita, fazer qualquer manobra aí um pouco mais esportiva, aí ele permitiria isso, né? Ele não teria aquele kickdown vazio, né? Seria um kickdown útil. Então é isso aí, pessoal. Forte abraço a todos e a gente se vê aí num próximo capítulo do Vectra CD. Um abraço. Ah, não se esquece, né, pessoal? Criei o Instagram lá, mau trabalho manter o Instagram. Segue lá, deixa o seu like aí no vídeo, comentário. Porque sair de casa pra fazer vídeo, pegar trânsito aqui dá trabalho, viu? E eu faço isso com muito carinho aí pra todos vocês.